Boa noite, meu nome é Gabriel Antônio Schmidt Roque, eu tenho 25 anos, eu sou da cidade de São Carlos do Ivaí, no interior do Paraná. Atualmente eu resido na cidade de Paranavaí, também no interior aqui do estado do Paraná, e minha aprovação foi em primeiro lugar no concurso da Defensoria Pública aqui do meu estado. Essa aprovação na Defensoria Pública, ela na verdade foi o segundo concurso que eu fiz para a carreira de nível superior. Eu já tinha prestado concurso para nível médio, inclusive fui por um período técnico judiciário aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O primeiro concurso que eu prestei foi para delegado de polícia, também aqui no meu estado. Eu fui aprovado e posteriormente, no ano seguinte, eu fiz o concurso para defensor público aqui no Paraná e também tive essa aprovação aí dentro do número de vagas do edital e em primeiro lugar, o que me deixou muito feliz. Eu sempre estudei bastante através da resolução de questões e o sistema de resolução de questões e estratégia, ele sempre me acompanhou durante os meus estudos para concurso público, tanto durante a graduação quanto depois, com o fim da graduação, continuei estudando. Acredito que é um método bastante eficaz, que para mim funcionava muito, esse método de resolver questões, está sempre medindo o desempenho, o meu progresso dentro de cada matéria. Posteriormente, eu fiz a aquisição da assinatura vitalícia e o meu método de estudo, junto com as questões, também foi o acompanhamento de videoaulas, principalmente a partir dos áudios, que há uma ferramenta na plataforma do Estratégia que possibilita que se baixassem esses áudios das aulas, e como meu método de estudo, meu tempo de estudo disponível sempre era bastante reduzido, eu usava esses áudios, ficava ali ouvindo no fone de ouvido quando estava fazendo uma outra atividade. Então, era sempre um tempo muito bem aproveitado de estudo. Eu ouvia muito áudio pedalando, fazendo atividade física, e isso ajudava bastante também na fixação do conteúdo. E um outro método principal que eu utilizei também a partir da assinatura vitalícia foi o método dos PDFs. Na assinatura vitalícia é disponível para a gente uma inscrição concomitante em 3 cursos diferentes, né? E eu tinha essa inscrição num pacote geral para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e lá tinha todas as matérias do edital, uma preparação focada em cada fase do concurso. Havia materiais focados na primeira fase, questões objetivas, também havia o apoio dos PDFs, que eram bastante importantes, foram para mim, um método de estudo bastante importante no estudo da segunda fase, nas questões dissertativas e na peça, e tive inclusive a oportunidade de fazer treinamentos para a prova oral, junto com professores do Estratégia. O meu tempo líquido disponível para estudo no dia, sim, ele era bem reduzido, porque eu aliava o estudo com outros compromissos, como, por exemplo, o trabalho. Eu era advogado nessa época de estudo mais intenso, e durante esse ano de 2022, que foi o ano que eu estudei para o concurso que eu tomei posse, que eu exerço atualmente, de defensor público. Além de ter uma filha pequena, esposa, então eu tinha que aliar a família, o trabalho como advogado, de cerca de 8 a 10 horas por dia. Então, o tempo que restava para estudar para o concurso público especificamente, ele era reduzido. Então, eu tentava aproveitar ao máximo os tempos disponíveis do café, do almoço, ou mesmo à noite, antes de dormir, conforme foram avançando as fases do concurso, também acabei estudando um pouco de madrugada. Mas essa questão de contabilização de horas líquidas de estudo, que muita gente fala, era uma coisa que eu não me preocupava, porque eu não tinha esse luxo de me preocupar com poder estudar 8 horas, ou 10 horas, ou 12 horas líquidas por dia, porque era uma coisa que não estava ao meu alcance. Então, eu tive que adaptar essa necessidade de estudo à minha própria rotina e não fazer essa contabilização, mas sei que eu estudava o máximo possível dentro das minhas possibilidades que eu tinha. Eu usava bastante o site do Estratégia nessa disponibilização de notícias jurídicas, de acompanhamento de novidades legislativas, e assinava também os sistemas, tanto do Planalto, que são as notícias legislativas, para recebê-las diretamente no e-mail, quanto do STJ e do STF, para receber os informativos, ou mesmo as notícias de julgados interessantes, de novidades, os informes de jurisprudência. Então, eu sempre tentava me manter atualizado. De manhã, uma das primeiras coisas que eu fazia era tentar ver ali as novidades no mundo jurídico, tanto em termos legislativos quanto em termos de jurisprudência. Eu acho que o que mais militou em favor desse pensamento de fazer assinatura vitalícia foi ter essa flexibilidade em termos de curso, de não fechar um pacote específico para uma carreira específica, porque o meu objetivo desde o princípio era prestar concursos de nível superior no meu estado. Então, ao contrário de outras pessoas que têm uma carreira foco ali, que presta ela em diversos estados diferentes, viajam para outras regiões para prestar o concurso,
eu queria fazer concurso de áreas diferentes, pensava em procuradoria, pensava em delegado de polícia, a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, e aí, conforme os editais fossem surgindo, eu tinha essa possibilidade de fazer a inscrição naquele pacote específico para aquele cargo em particular. Eu sempre mantinha uma matrícula em 3 pacotes distintos, para 3 editais distintos que se encontravam abertos ali, os materiais pós-edital, né? Mas aí sempre tinha essa flexibilidade, de, por exemplo, quando eu deixava de focar em um concurso e ver se que tinha uma perspectiva de sair um outro, de me desmatricular daquele curso e me matricular instantaneamente em outro curso específico e ter acesso no mesmo momento a todos aqueles materiais. Então, é uma coisa que me ajudava bastante. Eu até brinquei no dia que eu dei a entrevista presencial aí, que aparecia lá para mim o acesso até 2074, alguma coisa assim, da assinatura vitalícia. Mas eu falava para minha esposa que com certeza eu não ia demorar tudo isso para passar no concurso público. Eu acho que não é tanto a questão do tempo, acho que o termo vitalício talvez dá essa ideia de tempo que eu vou demorar para ser aprovado, que é um longo período ali de os materiais disponíveis, mas eu acho que o que mais conta na assinatura vitalícia, o que mais contou para mim, foi essa ampla gama de materiais muito variados, de áreas diferentes, e tudo isso à disposição a um toque ali, sem precisar se matricular em outro curso, sem precisar cancelar determinados pacotes para contratar um outro. Então, era tudo ali ao meu alcance mesmo, todos os materiais do Estratégia disponíveis ali no momento em que eu queria, conforme o meu estudo fosse mudando de foco, né? O que eu mais utilizei ali na assinatura vitalícia, o acesso, assim, ele é muito amplo, ele tem materiais para todos os gostos, formatos de materiais para todos os gostos. A gente sabe que cada um tem um instrumento de estudo, um método que mais funciona para si. Os métodos que eu mais utilizei, que mais funcionava para mim, eram os áudios, as videoaulas que eu baixava e assistia ou ouvia depois, os PDFs, que eles sempre eram muito complexos e muito aprofundados, assim, naquelas determinadas matérias. Então, ajudava muito a verticalizar o conhecimento, principalmente para a segunda fase dos concursos de carreira jurídica. Os PDFs me ajudaram bastante. E outra coisa que me ajudou bastante também foram os simulados dissertativos, né, que eu fiz também através da assinatura vitalícia, que a gente fazia questões, eu fazia peças e tinha a possibilidade de ter um professor do Estratégia para fazer essa correção e dar um feedback. Então, dentro da assinatura vitalícia também tinha essa disponibilidade e a própria questão do treinamento para a prova oral, né? Então, é uma assinatura completa, assim, não só em termos de amplitude do conteúdo que está disponível para o aluno, mas que acompanha também todas as fases do concurso ali, de acordo com a especificidade de cada cargo, né? No meu caso, era um concurso composto por 4 fases, e durante todas essas fases eu tive esse acompanhamento do Estratégia, um acompanhamento próximo, assim, de ter reuniões presenciais com professores, mentoria, treinamento direto para uma banca de prova oral, por exemplo. Então, essas foram as ferramentas que eu mais utilizei, mas dentro, para quem se gosta mais tem a opção também da trilha estratégica, tem os áudios, além das videoaulas, os PDFs, aí cursos mais específicos de concentração nos estudos, métodos dos estudos. Então, é bem amplo mesmo. Eu acho que é uma assinatura que vai se adaptando à necessidade de cada um. E isso, para mim, é o mais legal da assinatura vitalícia. Em nenhum momento eu tive preocupação de ficar com materiais desatualizados, até porque eu vi que a proposta eram sempre a disponibilização de pacotes, né, dentro da assinatura vitalícia, e tinha os pacotes pré-edital e os pacotes pós-edital. Então, eu sabia que a cada edital que saísse ali novo, dentro das carreiras que eu estava focando naquele momento, iam ser disponibilizados cursos automaticamente dentro da assinatura vitalícia a partir daquele edital e a partir das atualizações necessárias. Então, eram materiais que constantemente eram modificados, eventualmente até se a gente identificasse alguma coisa ali que a gente tinha esse acesso direto de poder reportar isso era corrigido bem rápido também. Eu, particularmente, nunca precisei fazer isso, porque esses materiais que eu tive contato sempre estavam bem atualizados, dentro das matérias previstas no edital, e também de acordo com as novidades legislativas e jurisprudenciais. Então, é uma coisa que ia mudando também conforme o mundo jurídico ia se modificando, né? Não tinha essa preocupação de ficar com material desatualizado ou que não estivesse acompanhando ali, sejam editais ali específicos para determinadas carreiras, sejam as modificações jurídicas naturais nesse processo de estudo, que a gente sabe que às vezes demora um pouquinho menos, às vezes demora um pouquinho mais. Para mim, graças a Deus, foi um processo que não demorou muito. Eu passei um ano estudando e consegui essa aprovação em primeiro lugar, estudando com foco para essa carreira na qual eu me encontro hoje. Então, os materiais sempre foram muito bem atualizados e muito completos também.
Atualmente não, eu não estou usando mais, é meu concurso fim mesmo, até por hora eu parei por aqui. Estou dando prioridade mais à família agora e ao trabalho que tá se iniciando, mas tenho lá, se um dia eu quiser mudar de área ou quiser prestar um outro concurso público, eu sei que até 2074, pelo menos, tem lá a assinatura vitalícia à minha disposição. Sempre gostei muito dos professores, achei todos eles, assim, sem exceção, tinham das carreiras jurídicas, tinham uma didática impecável, os PDFs que eles produziam eram sempre muito completos e são pessoas já inseridas nesse mundo dos concursos jurídicos, são pessoas aprovadas em vários concursos e que já ocupam cargos superiores das carreiras jurídicas há um bom tempo. Então, eu sempre admirei muito esses professores e no baile dos primeiros que o Estratégia realizou, eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente também os professores. E, assim, é muito legal a gente acompanhar os professores ali virtualmente, lendo os materiais dele. A gente sente uma proximidade muito grande deles, depois conhecer eles pessoalmente, poder agradecer por esses materiais e por essa qualidade mesmo, esse comprometimento com o nosso estudo é algo muito especial para mim. Sinceramente, no começo eu me assustava bastante com os PDFs que o Estratégia disponibilizava, porque não eram resumos bem mastigados e com a matéria condensadíssima ali, eram estudos bem verticalizados, assim mesmo, que aprofundavam em determinadas temáticas e que eram muito úteis na resolução de questões, porque as carreiras de nível superior, delegado de polícia, magistratura, promotoria, defensoria pública, as questões objetivas, a gente vê que elas estão vindo cada vez mais extensas e com um aprofundamento maior no conteúdo. É difícil você ver questões com enunciado curto e com assertivas muito curtas, de uma ou duas palavras. Normalmente são textos que exigem uma compreensão, exigem um raciocínio lógico, jurídico já bem aguçado, e com o tempo eu fui vendo o quanto era importante essa verticalização dos conteúdos. Os PDFs deixaram de me assustar, porque eu vi, assim, como eu tinha esse método de sempre estar fazendo questões para ver o meu progresso em determinadas matérias, eu via que quando eu lia um PDF de determinado assunto, as questões ali para frente, o meu nível de acerto subia muito naquela matéria, porque eu tinha um conhecimento já muito verticalizado e conseguia responder praticamente qualquer questão sobre aquele tema que eu estudei no PDF. Então, às vezes, eu acho que o custo-benefício é melhor de você ler um PDF de 80 páginas, por exemplo, de um tema específico e fazer as revisões ali dele depois a partir de algum instrumento que você tem de revisão e acertar todas as questões daquele conteúdo dali para frente, e se errar isso vai ser bastante esporádico, ou uma exceção, do que você ler 8 PDFs de resumo de 10 páginas de vários assuntos que você só vai acertar questões que virem daqueles assuntos se elas virem superficiais. E como a gente sabe que os concursos hoje dificilmente vêm com questão superficial, provavelmente o seu nível de acerto de questões a partir desse estudo ele não vai ser tão elevado como seria se você tivesse estudado um só conteúdo de forma mais verticalizada, né? Baseado na minha experiência pessoal, eu acho que é um instrumento assim de recomendadíssimo para quem deseja focar mesmo nos concursos públicos, independente da área, então especialmente para quem não tem um foco definido de um cargo específico, de um edital específico. Eu acho que é a assinatura mais recomendada, porque ela dá essa flexibilidade de mudança de pacotes de editais, se for um cargo específico, mas que a pessoa deseja prestar em outros estados, a cada vez que lançar um edital, vai ter um pacote específico daquele estado e você vai poder fazer a aquisição dele, a assinatura desse pacote, quanto eventualmente, se os concursos para aquela determinada carreira rarearem, se mesmo a pessoa mudar de pretensões no meio do caminho ali da jornada de estudos, poder também se matricular em outros pacotes, de outros cargos. Então, baseado na minha experiência pessoal, eu recomendo bastante a assinatura vitalícia. Eu acho que foi um instrumento muito importante, que eu devo muito a minha aprovação a essas ferramentas, né, que na verdade não é só uma ferramenta ou um instrumento, é um número infinito de ferramentas e possibilidades e de instrumentos que nos são postos à disposição ali dentro de uma assinatura. Eu acho que vale muito a pena para quem tem esse rumo aí de querer estudar para os concursos públicos, independente da carreira também, eu falo particularmente das carreiras jurídicas, mas eu acho que a assinatura vitalícia, a amplitude dela te dá margem para optar por ela sem medo nenhum, sem receio nenhum de ficar desatualizado ou de estudar para o resto da vida, porque isso não vai acontecer, você vai ter uma ferramenta ali à sua disposição com um número infindável de alternativas, de possibilidades ali de estudo que só tem a agregar nessa jornada dos estudos para concurso público.